Olá, professor. Meu nome é Felipe Teixeira de Lucena. Sou aluno do curso de Licenciatura em Computação e pertenço ao Polo Surubim. O vídeo de agora que está sendo feito é sobre um texto de Paulo Freire, né, que se conta no livro que foi disponibilizado no ambiente. E eu achei interessante esse texto porque ele fala como as considerações em torno do ato de estudar, né? Como é que a gente deve fazer isso? Eu achei essa abordagem bastante interessante é, na visão de Paulo Freire e vou trazer aqui alguns pontos interessantes que eu achei nesse texto. O primeiro ponto é antes de começar a falar dos principais pontos, eu vou falar um pouco sobre o texto em si. A princípio, estudar é uma coisa bastante difícil, né? Ou seja, ela faz com que o aluno possua uma postura crítica e sistemática, ou seja, ele exige que o aluno, além dele ver aquele assunto que está sendo assimilado, né, ele tem que também ser crítico, né, ou seja, por que isso, né, por que aquilo, por que isso, e a partir daí ele construir os seus conceitos. Outra coisa que é bastante importante é que é, que quem estuda tem que tomar algumas posturas. Por exemplo, a primeira postura é que Paulo Freire fala que assuma o papel de sujeito deste ato. Ou seja, isso significa que o que o estudante ele aprende, ele está buscando aprender, se ele ficar limitado àquilo que ele está lendo, aquilo ali vai ser nulo. Ou seja, aquela aquele conteúdo sendo abordado, ele não vai ser totalmente fixado na cabeça do aluno. Ou seja, o aluno tem que procurar outros meios, né, para aprender, né? Não só se limitar, por exemplo, quando nós estudamos uma certa matéria na escola, é necessário não somente ler aquele livro, e sim procurar na internet, vídeos, pesquisar outros professores e assim por diante. Outra coisa que também é bastante importante é a domesticação, né? Ou seja, o aluno ele pega, memoriza, né? E não aprende. Quando chega um certo dia, quando ele precisar daquele conhecimento, ele já vai ter esquecido. Então é bom que ele esteja sempre praticando e tenha aprendido de certeza o assunto. Outro ponto é que estudar, né, que o ato de estudar, no fundo, é uma atitude em frente ao mundo. O que isso quer dizer? É aquilo que eu já havia dito antes, né, que estudar não se prende somente ao que a gente está lendo, né? A gente tem que desprender disso aí, ou seja, nós temos que ter uma mente aberta, né, para buscarmos esse conhecimento. É, outro ponto desse texto que eu achei interessante é que o estudo de um tema específico exige que o estudante que se ponha tanto quanto possível a par da bibliografia que se refere ao tema ou ao objeto, a sua inquietude. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele deve procurar outras fontes, né, sobre aquele assunto. Ou seja, ele não deve se prender àquilo ali, ou seja, procurar em outros autores, procurar em outros especialistas, né, o conhecimento abordado. Outro ponto interessante é que quem estuda, né, o ato de estudar demanda humildade. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a pessoa que estuda, né, é a pessoa que estuda, ela assume a posição de humilde. Por quê? Porque ela não sabe de nada, por exemplo, e quer buscar e quer buscar obedecer. Então, ela se torna uma pessoa humilde porque ela aceita que ela não sabe aquele assunto e que precisa estudar para aumentar o seu conhecimento. Ou seja, ele cresce juntamente, né, com os seus conhecimentos.
né? Como enquanto existem pessoas que se acham inteligentes demais, né? E isso atrapalha elas, porque tira elas da posição de humildade. Então, estudar, professor, não é o ato de consumir ideias, mas de criá-las e recriá-las, assim dizia Paulo Freire. E essa frase foi bastante interessante, porque além de estudar, nós também temos que ser críticos, né? Temos que buscar outras fontes de conhecimento e ainda por cima recriá-las. Ou seja, se eu estudo algo que eu não concordo, então eu posso, de acordo com aquilo ali, expandir os meus conhecimentos, né? E recriar outros conhecimentos.